apresentar e trazer tão grande mensagem sobre a cruz do Calvário. Hoje, neste sábado, onde descansamos, sabemos que o Senhor também descansou na cruz, na tumba, após a morte na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Acreditamos nisso, Senhor, e queremos levar esta mensagem ao mundo. Nos dê força, nos dê o teu poder e a tua graça para isso. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Chamar aqui o pastor Charles para o momento agora de explanação da palavra, mas antes dele explanar a palavra, eu gostaria de, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim do Estado, externar o nosso agradecimento. Já vou dar um abraço antecipado, antes da saída, esse abraço é em nome da igreja. E gostaríamos de deixar uma recordação pela sua passagem por aqui, uma saudação JA calorosa para o pastor Charles, por tudo aquilo que ele representou e apresentou a nós essa semana. Pode vir aqui, está vindo aqui o Miguel, em nome da igreja, deixar uma lembrança, uma recordação da Igreja de Jardim do Estado para com o pastor. Que Deus o abençoe. Está bem, pastor? Mais uma vez, muito obrigado. Leve a toda a liderança da União Central Brasileira o nosso agradecimento pela sua passagem aqui durante essa semana. Eu já disse para ele que vamos conversar com o pastor Robson, que é o chefe dele, né? O Roger, melhor dizendo, são dois irmãos, né? O Roger Menezes, que ele é o chefe do Roger, né? Falei, falar com o Roger lá para fazer um jeitinho lá de trazê-lo aqui mais uma vez em Jardim do Estádio, tá bem? Muito obrigado. O senhor pode guardar para mim enquanto isso, por favor? Bom dia! Chegou o fim. Vamos estudar a palavra de Deus? Você tem a Bíblia nas suas mãos? Por favor, abra no livro de Mateus, capítulo 28. Tem sido uma alegria muito grande para mim estar nessa igreja durante toda a semana. Sábado passado, eu ainda não os conhecia, agora, ao passar a semana, já olho assim, vejo vários rostos bem conhecidos, mas mesmo assim, é um prazer conhecer muitos de vocês que vejo pela primeira vez, porque a igreja é dinâmica, ela é assim, né? Há pessoas que chegam pela primeira vez, outros que vêm esporadicamente, outros que estão conhecendo a igreja agora, e outros que vêm com frequência, com constância. O mais importante é que nós estejamos conectados a Jesus Cristo e sua palavra. As últimas palavras de um homem. Essas são as minhas últimas palavras aqui na igreja. Espero que não sejam as da minha vida, mas as últimas palavras minhas nessa igreja, nessa semana, são essas aqui. E as últimas palavras de um homem geralmente são importantes. O que você diria se você soubesse que não tem mais tempo de vida e você estivesse cercado daqueles que você ama e que essa é a sua última oportunidade de conversar com essas pessoas e apresentar as suas últimas palavras? O que você diria para aqueles que você ama se soubesse que as suas últimas palavras são aquelas nos próximos minutos que você tem? Eu imagino que você escolheria bem essas suas palavras. Talvez você as escrevesse antes para não dizer nada errado. Talvez você esquecesse, deixasse de lado as mágoas. Talvez você pensasse em gratidão. Talvez você pensasse no futuro. Talvez você desse conselhos. Eu não sei quais seriam as suas últimas palavras. Eu sei quais são as últimas palavras que Jesus falou para os seus discípulos antes de subir aos céus. E eu quero me fazer valer das palavras de Jesus como as minhas últimas palavras também. E elas estão em Mateus capítulo 28. Mateus 28 apresenta as últimas palavras que Jesus falou para os seus discípulos antes de subir aos céus. E com essas palavras eu quero fazer uma breve reflexão com vocês nesse sábado pela manhã. Mas, obviamente, antes de estudarmos a palavra de Deus, eu convido você a fechar os seus olhos para nós conversarmos com Deus em oração. Feche os seus olhos, por favor.
Amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque estamos em Tua casa nesta manhã de sábado. Obrigado porque o Teu amor nos alcança, nos transforma. Obrigado porque a Tua palavra está aberta diante de nós e temos acesso a ela. E obrigado porque quando lemos a Bíblia, é como ouvirmos a Tua voz falando conosco. E nós te pedimos humildemente agora, que o Teu Espírito Santo haja poderosamente em nossa mente, em nosso coração, para que ao final desta linda manhã de sábado, o Teu propósito para a nossa vida seja realidade, e não somente desejemos ter ao Senhor como nosso Deus e sermos discípulos Teus, mas que também decidamos fazer a Tua vontade, levando outras pessoas para seguirem ao Senhor Jesus. Permanece conosco, nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Mateus 28, nós vamos ler os versículos 18, 19 e 20. A Bíblia diz assim: Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos ler de novo? Quero que se imagine essa cena, tá? Jesus está com os seus discípulos e vai falar para eles suas últimas palavras antes de ascender ao céu, de ser assunto aos céus. Ele já morreu, já ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos e antes de subir aos céus, ele diz isso aqui para os seus discípulos. Vamos lá? Jesus fala assim, aproximou-se dos discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu acho interessante como Jesus começa essa cena. Ele chama os discípulos para bem juntinho de si. Lá em casa, quando a gente quer ter alguma conversa séria, a gente fala assim: pessoal, hora da reunião familiar. E chamamos todo mundo para ficar pertinho assim. Os filhos já vêm perguntando: é bronca, pai? É bronca? Eu tenho uma filha, a Júlia, ela veio aqui durante a semana comigo, e ela tem 20 anos. E a Márcia e eu temos um outro filho, nós temos a Márcia e eu temos 2 filhos, a Júlia 20 anos e o Guilherme faz 18 anos agora em dezembro. O Guilherme estuda lá em Santa Catarina, ele faz no internato adventista, ele faz o ensino médio, ele é louco por aquilo, e está no 3º ano do ensino médio, e agora no recesso da escola, a gente trouxe ele veio de ônibus e eu fui buscá-lo na rodoviária. Na quinta noite, quando terminou o culto, eu e a Júlia entramos no carro e fomos para Campinas, pegamos o Guilherme, dormimos em casa, pegamos o Guilherme de manhã na rodoviária, e hoje eles estão lá, os 3 juntos, e eu estou aqui, e morrendo de saudade deles. Por isso que quando terminar aqui o culto, vou abraçar vocês, vou pegar o meu carro, e vou almoçar em casa. Nem sei que horas vai ser isso, né? Mas vou almoçar em casa, estou com muita saudade deles. Quando a gente vai ter uma conversa séria, a gente fala assim: família, vamos todo mundo junto aqui, reunião familiar. E o Guilherme geralmente é aquele que pergunta: é bronca? Conversa séria a gente tem que fazer assim, olhando no olho, né? Não dá para fazer uma conversa séria pelo WhatsApp, não dá para fazer com mensagem de texto, nem com áudio. Conversa séria é assim, olhando nos olhos. Jesus chama bem pertinho, e ele começa as últimas palavras dele dizendo o seguinte: toda a autoridade no céu e na terra foram dadas a mim. Uau, o
Que frase poderosa, né? Será que a gente deve escutar alguém que diz que recebeu toda a autoridade do céu e da terra? Bom, eu nem consigo pensar em outro lugar. Se ele recebeu a autoridade do céu e da terra, ele recebeu toda a autoridade. É bom escutar alguém que tem toda a autoridade. E ele continua dizendo: já que eu recebi toda a autoridade, ou toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, essa palavra portanto conecta a próxima frase com a anterior. Já que eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, eu vou dar uma ordem para vocês. Portanto, e aí Jesus dá uma ordem. Ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. E eu me pergunto, e eu quero fazer essa pergunta para você pensar comigo: por que eu deveria obedecer a ordem de Jesus de fazer discípulos para Ele? Eu pensei em 3 motivos. O primeiro motivo é porque Ele ordenou. Seria suficiente, né? Afinal de contas, Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele tem autoridade? Ele pode dar alguma ordem? Então eu, escutando a ordem de Jesus, façam discípulos de Jesus, de todas as nações, é uma ordem que nós deveríamos obedecer. Afinal de contas, quando alguém tem autoridade, ou a gente obedece, ou a gente obedece. Deveria ser assim, né, a leitura. Em espanhol, tem um ditado que fala assim: quando alguém com autoridade manda, a resposta é sim ou sim. Sim ou sim. Só que interessante, Jesus nos dá liberdade para a gente ser obediente ou desobediente. Por exemplo, eu vou perguntar para você, você não precisa me responder: você tem feito discípulos de Jesus? Se sim, você tem sido obediente à ordem dele. Se não, você está sendo desobediente a uma ordem daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. O primeiro motivo para o qual nós deveríamos obedecer Jesus Cristo é porque Ele nos mandou fazer discípulos dele. O segundo motivo pelo qual a gente deveria fazer discípulos de Jesus é porque Ele fez discípulos. Pensa comigo, Jesus Cristo, quando passou na terra, Ele dedicou 3 anos e meio de sua vida para o seu ministério. O seu batismo aconteceu mais ou menos no ano 27 depois de Cristo. Jesus nasceu mais ou menos no ano 4 antes de Cristo. Isso é engraçado, né? Mas Jesus mais ou menos nasceu no ano 4 antes de Cristo. Ele foi batizado no ano 27 depois de Cristo. E ele morreu no ano 31 depois de Cristo, quando ele tinha mais ou menos 33 anos. Ele teve um ministério de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, Jesus fez muitos discípulos. Se você se diz um discípulo de Jesus, se você se diz um cristão, o que um cristão faz? Um cristão faz o que Cristo fez. Por isso que a gente é chamado de cristão. A gente é um seguidor de Jesus Cristo. Um seguidor de Jesus Cristo faz o que Ele nos mandou fazer, mas também faz o que Ele fez. E Jesus fez discípulos. Se você é um cristão, está sentado aqui na igreja hoje, nessa manhã, e faz discípulos, saiba que você faz o que Jesus fez. Não faz sentido dizer-se um cristão e não fazer discípulos para Jesus. É como um corintiano torcer para o São Paulo. É como um palmeirense vibrar com um gol do Corinthians contra o seu time. E eu poderia continuar fazendo uma relação de times, e provavelmente alcançaria o seu, mas eu só quero dizer o seguinte: não faz sentido dizer que é um seguidor de Jesus sem fazer discípulos para Ele. Primeiro, porque Ele nos mandou fazer discípulos dEle, e segundo, porque Ele fez, Ele nos ensinou isso pelo seu exemplo. Ele fez discípulos. E o terceiro e último motivo, e eu acredito que esse deveria nos impactar mais ainda, por que fazer discípulos para Jesus? É porque Jesus Cristo é digno de que façamos seguidores de Jesus. Ele é digno. A palavra seguidor, é interessante, né? A palavra seguidor nunca esteve em tão alta estima no nosso mundo em toda a sua história como é agora. As pessoas
estão seguindo alguém, e há outros que buscam seguidores, e eles fazem qualquer coisa para ter mais seguidores. Tem gente que segue cada indivíduo, tem cristão que segue cada pessoa, que a gente escuta e fala assim: escuta, você sabe o que você está fazendo? Por que você segue fulano de tal? A Bíblia nos apresenta alguém que é digno de ser seguido, o Senhor Jesus Cristo. Sua vida é nobre, seu caráter é justo, suas ações são mais que admiráveis, são inspiradoras. Ele é digno de ser imitado, ele é digno de ser seguido. Ele não serve apenas como referencial, como exemplo, como padrão. Ele deveria e deve ser o nosso Senhor, além de ser o nosso Salvador. Jesus Cristo é digno de ser seguido. Ele é digno de que você curta as suas fotos. Ele é digno de que você coloque um joinha, um like, um coração nos vídeos que ele posta. Mas geralmente você nem lê. Você não vê as fotos que ele coloca nas suas redes. Você não vê os vídeos que ele colocou aqui nas redes para você. Como que você vai curtir? Como é que você vai colocar um like? Como é que você vai colocar um coração? Como você vai compartilhar fotos que você não vê? Vídeos que você nunca viu? Como você vai seguir alguém que você não conhece? Sabe por que mais gente não segue o Senhor Jesus Cristo? Porque não sabe quem Ele é. Porque se nós conhecêssemos a Jesus como de fato Ele é, nós seríamos seus discípulos e faríamos de tudo para formar discípulos para Jesus. Agora alguém poderia perguntar: pastor, por que Jesus Cristo pediu para que fizéssemos discípulos para Ele, dele? Escuta a resposta. Jesus Cristo nos pediu para que fizéssemos discípulos porque fazer discípulos é a estratégia de Jesus para preparar um povo para a sua volta. Vou repetir a frase, tá? A obra de fazer discípulos é a estratégia de Jesus para preparar um povo para a sua volta. Sabe por quê? Presta bastante atenção. Quando eu aceito seguir a Jesus, eu me encanto com Ele de tal maneira que o amor que eu tenho por Jesus, o encanto que eu tenho por Jesus é tão grande que ele não cabe mais dentro de mim. E a boca vai falar do que o coração estiver cheio. Quando Jesus Cristo entra no meu coração, seu amor entra em mim, ele transborda em mim e eu começo a transmitir isso para outra pessoa. E aqui está um segredo. Isso aqui eu queria que você prestasse bastante atenção. Quando eu permito que Jesus Cristo alcance outra pessoa através de mim, Ele transforma a minha vida enquanto eu sou usado para transformar a vida de outra pessoa. Jesus Cristo me prepara para a sua volta, quando Ele me usa para eu preparar outra pessoa para esse momento. Você entendeu o raciocínio? Por exemplo, a gente sempre diz isso, na sala de aula principalmente. A melhor maneira de aprender é ensinar. Quando você ensina uma coisa para alguém, parece que isso gruda na sua mente e no seu coração. Quando você decide ensinar sobre Jesus, ou sobre o que você aprendeu sobre Jesus, se você hoje chegar na hora do almoço e conversar sobre isso que nós estamos falando agora, isso de uma maneira diferente vai se fixar na sua mente. Se durante a semana você encontrar alguém do seu trabalho, da sua escola, um vizinho, um familiar seu, e falar assim: olha, sábado de manhã eu estive na igreja adventista, e a gente estudou sobre uma passagem interessante da Bíblia, sobre fazer discípulos, e eu aprendi que quando eu transmito para outra pessoa, isso fortalece essa verdade no meu coração. Você vai descobrir que ao fazer isso, Jesus Cristo vai estar fixando as verdades dele na sua mente, na sua vida. Tem coisas que você não vai aprender se você não ensinar. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Eu falei que nós temos 2 filhos, a Márcia e eu, Márcia, minha esposa, temos 2 filhos, a Júlia e o Guilherme.
Quando a Júlia nasceu, aconteceu uma coisa bem interessante na minha vida. Era um dia de almoço, e eu estava almoçando, e a Júlia estava almoçando também. No caso da Júlia, o almoço era leite, ela estava mamando, né? Estava lá agarrada na mãe dela, mamando, e eu estava comendo meu prato. Ali, comendo meu prato não, comendo o que havia estava no prato. E eu olhei para a cor da comida da Júlia, branquinho, leite, e olhei para o meu prato, e estava meio parecido, assim, meio monocromático ali. O meu prato não tinha muita cor, era assim, mais ou menos tudo da mesma cor. E eu olhei para a comida da Júlia, olhei para a minha comida, e eu pensei assim, um dia eu vou ter que falar para a Júlia, minha filha, que faz bem para ela, que o prato dela esteja bem colorido de comida. Que faz bem para a saúde da gente, que o nosso prato esteja bem colorido. E aí, na hora que eu pensei isso, uma frase veio na minha mente. E eu pensei que se a Júlia fosse parecida comigo, e de fato, ela é parecida comigo, e um dia eu dissesse para ela, o seu prato precisa estar colorido, ela olharia para mim e diria assim, por que o meu prato precisa estar colorido e o seu não? Por que isso faz bem para mim e não faz bem para você? Então naquele momento, naquele almoço, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu nunca incomodava a minha filha com esse assunto de comida colorida, o que não é sensato, né? O que não é sensato. Ou eu teria que começar a colocar comida colorida no meu prato e fazer disso uma prática na minha vida, para o dia que eu falasse para a Júlia, ela já visse no meu prato as cores e também comesse. Então, nesse dia, pela primeira vez em consciência, eu escolhi colocar uma folha de alface no meu prato no almoço. Até ali a minha mãe forçava, meu pai brigava, mas agora eu era casado, eu faço o que eu quero quando sou casado, quem manda na minha vida sou eu. Depois eu descobri que não é bem assim também, né? Mas ali eu escolhi, eu vou colocar uma folha de alface no meu prato. Eu lembro que eu coloquei a folha, primeiro passo dado, né? A folha de alface saiu lá da travessa e veio para o meu prato. Aí eu olhei para ela olhou para mim, a gente não se deu bem a princípio, sim, não deu um clima, não ficou legal. Mas eu pensei assim, é por amor à minha filha. E aí eu cortei um pedaço da alface, mentira, eu queria me livrar dela de uma vez. Eu dobrei a alface e enganchei ela no meu garfo para de uma vez eu resolver aquilo que me atribulava. Bom, estava lá garfada e ela estava ali ainda, né? E eu resolvi colocar na minha boca. E coloquei a alface na minha boca. O problema agora transferiu para minha boca. E eu comecei a mastigar e eu senti aquele negócio plástico indo para um lado e para o outro da minha boca. E eu mastigava, e eu não sabia se eu queria engolir logo, ou se eu queria mastigar para triturar o máximo possível para não sentir, mas eu fui indo, uma hora eu pensei, gente, não tem como me livrar de outro jeito, isso aqui eu tenho que engolir. E aí eu engoli aquela alface que desceu assim, se agarrando na minha garganta, né? Passou. Até que não foi tão difícil assim. No outro dia, a minha esposa falou assim, você pode botar um azeitinho de oliva, um salzinho, que fica um pouco menos plástica a alface. Outro dia foi menos difícil. Outro dia ela me apresentou a rúcula. Rúcula. Aí depois, outro dia, já tinha... E foi aumentando para... E depois as cores foram mudando. E sabe o que aconteceu? Por amor à minha filha, eu passei a gostar de comida colorida. É engraçado hoje, porque quando eles estão preparando o almoço lá em casa, eles dizem assim, ó, não podemos esquecer de fazer salada, porque o papai não come se não tiver salada. Claro, eu não cheguei ao nível celestial de gostar de berinjela, jiló, quiabo. Se você gosta dessas coisas, eu parabenizo você. Você está a um passo do céu,
porque não, daí é sobre-humano. Eu acho que, não sei se isso existia no Éden. Eu acho que isso veio depois do pecado. É minha teoria. Aí você é livre para pensar e discordar de mim. Você conseguiu entender a ilustração que eu fiz? O que precisou acontecer na minha vida para eu mudar? Eu precisei pensar em outra pessoa. Eu pensei na minha filha e eu pensei, como é que eu posso ajudar a minha filha a ter uma nova vida, a fazer o que é certo? E para ensiná-la, eu precisei ser transformado. Quer ver um exemplo aqui? Vamos aproveitar 2 que se batizaram hoje. Venha, por favor, Miguel e Ademir, os 2. Come on, baby. Venham aqui os 2. Vamos usar essa ilustração para vocês. Aqui, ó, do meu ladinho, os 2. Pode ser o Ademir e do lado do dedinho dele o Miguel. Isso. Olha aqui. O Ademir foi batizado hoje. Para essa cena acontecer hoje, o que tinha que ter acontecido antes? Alguém ouviu a ordem de Jesus dizendo assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Fazendo o que depois? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente só batiza discípulos. Se alguém falar assim, pastor, eu quero ser batizado hoje. Que bom, Deus te abençoe. Que bom que você tomou a decisão de ser batizado hoje, mas hoje você não vai ser batizado. Por quê? Nós só batizamos discípulos. Você precisa aprender o que Jesus espera de você, você tem que começar a viver o que Jesus espera de você, para depois ser batizado. Nós não queremos enterrar a gente viva lá. A gente sepulta a gente que morreu lá no tanque batismal. É simbólico, tá, Ademir? Vi que ele olhou assim com uma cara meio assustada para mim. Não, a gente sepulta lá da velha vida, entendeu? Velha vida, sepulta e sai alguém para uma nova vida. Aí alguém chegou perto do Ademir e falou assim: olha, Ademir, Jesus Cristo me chamou para eu fazer discípulos. E eu quero que você seja um discípulo de Jesus. E aí começa a trabalhar com o Ademir, para que ele aprenda aquilo que a pessoa conhecia de Jesus. E começa a falar: Ademir, eu fui na igreja lá sábado e foi falado que a gente tem que amar as pessoas. Então é isso, a gente tem que amar as pessoas. Ademir, olha, eu fui lá na igreja e aprendi, lendo a Bíblia, que não é legal a gente xingar no trânsito, porque se a gente ama, a gente não pode xingar, né? O Ademir, eu estava lendo a Bíblia e eu descobri uma coisa que beber não faz muito bem não, viu? Eu vi ali na Bíblia que bebida alcoólica, nós vamos ter que parar de beber. Ei, fazer discípulos é compartilhar com outra pessoa a vida que você recebeu de Jesus. Você se conecta com Jesus e recebe vida dele e transmite para outra pessoa a vida que você recebeu de Jesus. Aí o Ademir vai falar assim: eu gostei disso, eu quero seguir a Jesus Cristo também. E o Ademir decide tanto seguir a Jesus que chega o dia que ele não quer mais ser aquilo que ele era, ele quer ser mais Jesus do que ele, e nesse dia ele passa a ser batizado. E ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é batizado no nome do pastor, não é batizado no nome da igreja, não é batizado no nome dos irmãos, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem ninguém mais acima para você poder batizar em nome dessas 3 pessoas. Não tem ninguém acima deles. Ele começa uma nova vida. E agora, eu que trabalhei para que o Ademir seja um discípulo de Jesus, uma vez que ele se batiza, eu o abandono, porque ele se batizou. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, por quê? Porque ele é um recém-nascido. A gente abandona recém-nascido? Não. Depois que nasce, ele precisa de cuidados especiais. Por quê? Porque a gente precisa ensinar agora o Ademir a guardar todas as coisas que Jesus mandou. Lembra que a gente leu isso aqui? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado vocês. Então é o seguinte, você batizou, que bom. Agora é o seguinte,
Você é um discípulo batizado de Jesus? Jesus tem uma ordem para você, Ademir. Vão e façam discípulos de todas as nações. Agora eu preciso ensinar o Ademir para que ele seja um discípulo que faz discípulos. O meu trabalho não vai estar completo com o Ademir enquanto eu não ensiná-lo a se multiplicar, a fazer um novo discípulo para Jesus, porque eu sei que ele precisa ensinar alguém para ele se desenvolver também. E agora, Ademir, quem que nós vamos trabalhar para poder fazer discípulo de Jesus? Ah, o Miguel. Beleza, vamos trabalhar pelo Miguel. Aí agora, o Ademir e eu vamos trabalhar com o Miguel e vamos transmitir a vida que Jesus nos deu para que ele também conheça. Ô Miguel, olha, ficamos sabendo da escola adventista. Lá em São Bernardo do Campo tem uma escola adventista muito legal. Você tem que ir na escola adventista de São Bernardo do Campo, você vai gostar. Aí ele começa a ir. Ô Miguel, tem um negócio legal chamado Desbravadores. Você deveria ir, olha, a gente vê assim o pessoal que usa um lenço amarelo feliz, eles acampam, vão em caminhada, vão em Campuri, e a gente começa a transmitir para o Miguel, e o Miguel fala assim, legal, gostei, conheci Jesus, aprendi a admirá-lo, quero ser seu seguidor. E todo mundo que deseja ser seguidor do Senhor Jesus, demonstra isso com a vida, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser uma nova criatura, nova pessoa. E agora, o nosso trabalho, eu já começo agora a dar um passinho um pouquinho mais distante, dando assessoria ainda, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo está conosco todos os dias até o fim dos tempos, e eu vou estar sempre perto do Ademir. Mas agora o Ademir vai ajudar o Miguel a trabalhar com a sua prima. Como é o nome da sua prima mesmo? Isso. E ela está fazendo assim, mas nós vamos chamar ela aqui na frente, né? Pode chamar? Como é o nome dela? Eloá. Eloá, vem aqui agora, do teu ladinho ali. Ó. Isso, bem lindinha. Fica tranquila que nós não vamos te jogar no tanque batismal hoje. Não hoje. Isso, do ladinho dele. Agora é o seguinte, o Miguel ama a Eloá. Claro que ela já fez ameaças de morte ao Miguel agora. Mas o Miguel ama a Eloá a ponto de falar assim, ó, Eloá, eu estou aqui, você me batizado, só que é o seguinte, eu estou tão feliz com isso que eu estou vivendo, que eu queria que você vivesse também. Você talvez não entenda tudo que está no meu coração, Eloá, mas tem um negócio que queima dentro de mim, que eu queria que você um dia conhecesse. Isso é fazer discípulos para Jesus. É tirar do coração da gente e colocar no coração do outro. Porque a gente se apaixona por Jesus. Jesus Cristo é apaixonante. Eu estou falando de alguém que desceu do céu como Deus onipotente e se fez ser humano como um de nós. Eu estou falando de alguém que viveu nessa terra poeirenta como um pobre, mortal como nós, uma vida de perfeita obediência para que pela justiça dele, ele substituísse a nossa injustiça. Eu estou falando de alguém que decidiu aceitar ir para a cruz do Calvário por amor de você, para que pela morte dele você não precisasse morrer para sempre. Estou falando de alguém que ressuscitou por amor a você, para que pela ressurreição dele nós tivéssemos certeza de vida eterna. Eu estou falando com você de um Jesus que em breve voltará para nos buscar, que vai nos dar vida e vida com ele para sempre. Eu estou falando de um Jesus que está preparando um céu para você, onde não tem mais quimioterapia, não tem mais divórcio, não tem mais dor, não tem mais dor, não tem mais lágrima, um lugar onde não haverá cemitério, onde não haverá trânsito. Onde não haverá órfãos, onde não haverá viúvos. Esse Jesus Cristo é digno de ser seguido. É esse Jesus Cristo que entra na vida da gente e a gente quer compartilhar com outras pessoas, como Miguel quer fazer com Eloá. Mas fica tranquila, isso vai acontecer com o tempo. Sabe o que é bonito em Jesus? Que ele tem paciência com a gente. A Bíblia diz assim, olha, eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E ele vai trabalhando com a gente, com muita calma, com muita paciência, assim como ele fez comigo, assim como ele fez com Ademir, assim como ele fez com Miguel, e assim como ele fará com a Eloá. Pobre Eloá, não sabe nem onde se enfiar agora, né?
Vocês entenderam? Agora é hora de eu fazer um convite para você. Eu acho que vocês já podem voltar, vocês já estão em pé mesmo, né? Muito obrigado, Sr. Ademir. Muito obrigado, Miguel. Eloá. Bom, agora eles que são primos, eles que se acertem, né? O meu convite é bem simples. Se você aceita ser um discípulo de Jesus, e se você quer fazer discípulos para Ele. Se você quer ser um discípulo de Jesus e quer fazer discípulos para Ele, eu te convido a se colocar em pé nesse momento. Eu vou ir além agora. Eu queria que você pensasse em uma pessoa que você quer fazer um discípulo de Jesus. Entendeu a ideia? Porque se você só se levantar agora, eu já fico feliz, né? Significa que você entendeu que você quer ser discípulo de Jesus e quer fazer discípulos para Ele. Mas eu queria ir além. Quem? Quem é a pessoa que você vai deixar Jesus Cristo te usar para fazer discípulos? Tem mensagem musical? Ah, isso eu não fui avisado. Que bom que vocês vieram aqui na frente, senão eu ia terminar sem vocês cantarem. É? Não, tranquilo, subam. Elas vão cantar agora. Eles irão cantar agora. E enquanto eles cantam, eu queria que você conversasse com Jesus. Jesus conhece você e Ele sabe as coisas que você precisa deixar. Jesus conhece você e Ele sabe as coisas que você precisa fazer. Mas Ele fica feliz, Ele sorri para você, sabendo que você aceitou ser um discípulo de Jesus. Agora, conecte-se com Jesus para que Ele te diga quem é a pessoa que vocês vão trabalhar pela salvação. E como vocês vão fazer isso? Que Deus te dê sabedoria para ser um discípulo que faz discípulos para Jesus. Enquanto elas cantam, converse com Jesus sobre a sua decisão e sobre a pessoa que vocês vão juntos discipular e preparar para o céu. Muito bonito. Deus seja louvado. Estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantará dorme o sono dos justos, a eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno, toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei teu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Logo
essa cena, a gente está com a nossa família, as pessoas que a gente ama, abraçados, olhando para o Senhor Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus para nos buscar. Imagine a cena, a gente entrando pelos portais de pérola, para viver para sempre no mundo que o Senhor Jesus Cristo pensou para a gente. Imagine a cena, você viver para sempre em um mundo onde não haverá mais dor. Imagine a cena dos salvos podendo estar unidos, adorando um Deus que é digno de toda adoração, toda honra, toda glória e todo louvor. Esse dia está chegando. O Senhor Jesus Cristo voltará para buscar você. Eu espero que você esteja preparado. E que não somente você esteja em pé, mas tenha a alegria de estar com a tua família e as pessoas que você ama para viver para sempre. Nenhuma conquista da terra compensa o fracasso no céu. Você pode ter conquistado o mundo inteiro, se você perdeu a sua alma, de nada disso vai adiantar. Vale a pena qualquer coisa para viver para sempre com o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Amado Pai, nós agradecemos ao Senhor porque te conhecemos e porque sabemos que o Senhor é digno de nossa adoração. Nós estamos em pé porque queremos ser teus discípulos e não somente seguirmos a Ti, não somente imitarmos o Seu exemplo, não somente permitirmos que o Senhor nos salve, mas queremos que o Senhor nos use para fazermos discípulos para Ti. Que o Senhor nos use para cooperarmos com o Senhor, sendo cheios e guiados pelo Teu Espírito Santo, para preparar pessoas para o Teu breve retorno. Que quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, nós, a nossa família, as pessoas que amamos, os Teus filhinhos todos, estejamos preparados para viver a vida que o Senhor tem para a gente. Dá-nos a Tua bênção. Fica conosco, mora em nosso coração, seja o nosso Salvador. Nós te amamos, te adoramos e oramos a Ti no nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.